Obrigado, senhora presidente. Eu vou cumprimentar, então, a presidente, os nossos colegas vereadores, senhores da imprensa aqui presente, a nossa comunidade que nos acompanha pela Rádio Sorriso ou pelas redes sociais. Mas, colegas vereadores, sexta-feira, agora, dia 24, eu achei que nosso país passou por um dia muito preocupante. Recém, o ministro Luiz Henrique Mandetta tinha saído do governo, e na sexta-feira também saiu o ministro Sérgio Moro. E eu não vou ficar aqui dizendo se pode ou não pode, um presidente da República ele pode colocar e retirar quem ele quiser, assim como um prefeito, assim como um governador, absolutamente não. Mas eu falo em preocupação porque eu vejo que nosso país está gastando muita energia aonde não é uma prioridade no atual momento. Esse é o sentimento que eu tenho na atualidade. Nós estamos vivendo um grande problema na economia e as projeções apontam uma piora nos números muito significativa em relação à quantidade de desempregados, ao crescimento, que na verdade não vai ocorrer, das empresas e assim por diante. E o governo federal, colegas, ele arrecada mais de 60% dos nossos impostos e é de lá que terão que sair, sim, as soluções. Se ele é um governo centralizador, na hora de arrecadar os impostos, ele também tem que ser um governo que efetivamente vai buscar as soluções. As decisões, portanto, têm que ser de lá. O coronavírus ainda continua sendo uma grande ameaça. Se a gente observar São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Fortaleza, facilmente nós já estamos ouvindo palavras como colapso, seja na área hospitalar, seja na área funerária também. Colapso na área funerária. O Brasil hoje está com mais ou menos em torno de 300 mortes ao dia. Felizmente, para nós que somos aqui do Rio Grande do Sul, nosso estado tem um comportamento bem mais apropriado, talvez fruto do nosso trabalho de prevenção até então, felizmente. Mas os cenários, eu estava lendo uma coluna sobre cenários, ainda prevêem, colegas vereadores, que o nosso país poderá sim ter números como o da Itália e como o da Espanha. E que dirá ainda como o dos Estados Unidos, onde já mais de 50 mil pessoas morreram pelo coronavírus. Cenários. Então, nós falamos tantas e tantas vezes aqui da importância da saúde. Daí nós agregamos também a importância da economia, que saúde não funciona se não tiver uma boa economia, e com razão. E eu acho, então, importante nós colocarmos também a política junto. A boa política, a política coerente, construtiva, sem radicalismo. Isso que é que o país precisa nesse momento. Essa pandemia, ela está destroçando as economias pelo mundo afora. No Brasil, muito mais ainda de um país que já vinha com dificuldades até então. Então, ela pode ser reconhecida como uma guerra, mas essa guerra não pode ser contra a própria nação. Não, ela tem que ser sempre contra a própria doença. E palavras de união e de esperança estão sendo usadas muito pouco no nosso dia a dia. Nós temos dois momentos muito claros daqui para frente. Um deles é vencer o coronavírus. Vamos imaginar mais algumas semanas que nenhum caso de morte no país, nenhuma pessoa doente. Vai ser uma vitória nossa. Talvez vai trazer até um sentimento de alegria, mas é só o primeiro momento, porque o segundo momento é restaurar a economia, que vai ser com certeza muito mais doloroso e maior que esse momento da própria pandemia. Os meses que nós vamos precisar para restaurar a economia serão muito maiores, e aí a importância de termos lideranças construtivas nesse aspecto. Todos esses recursos que estão sendo gastos agora, fala-se em torno de 700 bilhões, o governo federal não tem, na verdade. Eles terão que ser pagos ali na frente. E nós vamos ter que pagar. Então, esse segundo momento, após sairmos do primeiro momento, e nós não saímos ainda, vão custar também bastante para nós, e aí que é importante nós trazermos palavras como união. Então, precisamos mais do que nunca, colegas, foco nas soluções. Apenas o foco nas soluções. As empresas precisam ter muitos e muitos incentivos, talvez nunca visto antes. Vamos ter que quebrar todos os paradigmas.
É um momento totalmente novo. As pessoas vão precisar ser reempregadas, mas aonde? Nas empresas que foram fortificadas novamente, e o governo federal sem recursos. Então, esse é o momento, colegas, para encerrar, senhora presidente, de união e não de segregação. Nós precisamos, sim, caminhar unidos nesse momento. Obrigado.